Olá, boa tarde a todos e todas. Ao nosso encontro aqui, iniciando o nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo em 2022. Agradecemos aqui a presença dos internautas pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Para a gente é uma alegria enorme e um prazer e a confiança que nos dá a todos nós de compartilhar algumas reflexões. E como sempre, nós temos hoje um tema super especial, que é a saúde mental, a saúde emocional da criança no contexto da pandemia. E para falarmos desse tema assim tão amplo e tão complexo, nós temos aqui mais uma vez o nosso querido irmão, médico pediatra, professor universitário, atuante do CEEG, coordenador geral da Comerge, da Confraternizações da Mocidade Espírito Rio de Janeiro, Adriano Almeida. Olá, Adriano, seja mais uma vez bem-vindo e muito agradecido aqui pela sua presença, sempre espontânea, simpática e criativa. Obrigado. Eu que agradeço imensamente, mais uma vez, estar aqui com vocês, podendo conversar um pouco sobre um tema que é tão necessário, né, Birajara? Com certeza. Então, Adriano, vamos direto ao ponto, né? Como é que está a saúde mental das crianças, dos adolescentes no contexto da pandemia? Olha, a gente poderia dizer uma resposta simples e direta, né? Não está bem. Não está bem porque a saúde mental de todos nós, né, está atravessando um período muito crítico das nossas existências. São 2 anos que a humanidade inteira foi tomada, né, de um sentimento de dúvida, de medo, de angústia, né, um sentimento de impotência e luto, né, dor e luto. Isso que todos nós estamos vivendo, as crianças também estão vivendo, né? Elas também ficaram presas em casa durante um período imenso, né? E aí perderam o contato com os amigos da escola. E a escola é um espaço extremamente importante para a manutenção da saúde mental e emocional da criança, né? É na escola que ela consegue construir suas relações sociais. É na escola que ela consegue aprender o diálogo, aprender a lidar com o outro, entender como que ela vai resolver as suas frustrações nas questões dos desafios do dia a dia, né? É lá que ela constrói amizades, é lá que ela encontra suporte, muitas vezes. E durante um tempo ela foi tolhida disso. Isso com certeza traz um impacto muito grande para essas crianças. Imaginemos as crianças que nasceram no período da pandemia. Nossa! Crianças que passaram meses e meses a fio sem ter contato com outras crianças, né, que cresceram apenas com os adultos. E aí é muito comum a gente ver relatos, né, de pais falando que as crianças, quando vem outra criança, se assustam, ficam com medo, né, choram, se agarram com os pais, né, porque não fez parte da vivência delas o contato com outras crianças, aquela passeio que vai na pracinha, né, tomar sol quando é pequeno, né, depois vai brincar no balanço, ver outras crianças, cai, briga. Isso tudo faz parte da formação do ser humano, do desenvolvimento emocional, desenvolvimento mental, desenvolvimento social do ser humano, das nossas crianças. Então, o impacto foi muito grande, né, por essa restrição de contato, de convívio, e por todas essas outras questões. Um medo muito grande, né? Se nós tínhamos medo, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Sim, e aí muitas crianças ficaram sem ver os avós, por exemplo. Cadê os avós? Sumiram? O que aconteceu? O medo da morte dos seus pais, da morte dos avós, da morte dos seus cuidadores. Essa angústia de você a impotência de não ter o que fazer, né? Eu não posso fazer nada frente a essa situação. E uma angústia sem saber quando isso termina, né? Quando que acaba tudo isso? E aí depois, para uma boa parte das crianças do nosso país, pelo menos em quase 700 mil famílias, o luto. Em algumas famílias, um luto repetido, né? Que
Quantas famílias você perdeu o pai, perdeu o avô, perdeu uma avó, e um outro avô, e uma outra avó, e a tia, e a madrinha? A gente sabe que existe, ainda não definiram exatamente isso, né? Os pesquisadores estão buscando isso, mas a gente verifica que algumas famílias têm um impacto de gravidade muito maior na doença Covid, né? Eles estão pesquisando isso. Qual será o motivo? Será que tem uma questão genética envolvida? Mas a gente sabe que tem famílias que tiveram perdas muito mais amplas que outras. É verdade. Imagine as crianças dessas famílias. Isso. Né? Um luto então, assim enorme, né? Exatamente. E aí vem um luto, né? Um luto que é difícil de dar conta num período em que você ainda está vivendo outros desafios. Né? É o retorno da escola que ainda está muito irregular. Né? É a criança que muitas vezes esse luto se resolvia na escola, onde ele ia perceber que a vida prossegue, que a vida continua, né? Que existem outros suportes na vida dela, e ela não consegue isso, porque ela não está conseguindo ir para a escola, assim, vai para a escola e para, e aí volta, e tem outra onda, e não sei o quê. Então, tudo isso realmente um grande desafio emocional seja minada, e a saúde mental, porque você começa a ter os transtornos mentais derivados dessas situações. E aí, Adela, esse ponto aí que você já começou a abordar, segundo alguns dados de organismos aí que lidam com essa pesquisa, coloca-se que outros tipos de transtornos ficaram mais acentuados. Dentre eles a ansiedade, depressão e hiperatividade. Na sua prática clínica, né, na sua atuação, você também percebe isso ou você tem um outro olhar em relação a esse tipo de transtorno? Foi mais ou menos... Na média, mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso mesmo, Mira. A gente vê as crianças, que são as consequências, né, que eu vinha falando. Então, se eu não consigo lidar com isso, essa frustração repetida leva a uma ansiedade, né? Eu fico ansioso, não sei o que vai acontecer, eu tenho medo, o medo leva à ansiedade, eu tenho uma situação de incerteza e insegurança, isso gera ansiedade. E se eu não consigo que essas crianças alcancem, né, um suporte nessa fase inicial, elas terminam entrando num processo de frustração e depressão. Então, algumas crianças entraram nesse ciclo, né? Ansiedade, picos de ansiedade que prosseguem com depressão, né? E aí uma depressão, muitas vezes as famílias não conseguem reconhecer a depressão na criança, né? Que a gente tem muito aquele olhar assim, o que é depressão? É a pessoa que fica trancada no quarto, não quer sair para trabalhar, né? Só que eu estou numa situação onde está todo mundo trancado, ou estava, né, até pouco tempo atrás, está todo mundo em casa mesmo, assim, ela não quer sair para brincar, não existe sair para brincar, ela está em casa o tempo inteiro, né? E aí tem sinais de depressão na criança que muitas vezes são mais inespecíficos, é a criança que se alimenta menos, é a criança que termina dormindo mais do que o tempo que ela dormia habitualmente, a criança que brinca menos, né? Ela fica mais tranquila, quieta, ela muda a brincadeira para uma coisa mais introspectiva, né? E aí, às vezes, esses sinais, num momento social em que está todo mundo em casa, está todo mundo dentro do seu quarto, da sua casa, né? Isso meio que passa um pouco despercebido. Quando você começa a retornar agora para o convívio maior, retorna para a escola, né? Você pode ir na praça, no parque, na praia, aí você começa a perceber que a criança está num processo mais de recolhimento. Então é muito comum, está sendo muito comum a questão da depressão, e em crianças mais velhas, 7, 8, 10 anos, em adolescentes, aumenta muito nesse período a questão da ideação suicida. Né? Muitas crianças, aumentou bastante, né? A ideação suicida. Ideação suicida pode ser apenas pensamentos relacionados à morte, a autoextermínio, mesmo que ele não faça algo, mas esses pensamentos mais repetidos, eles começam a aumentar, isso é ideação suicida, isso pode estar associado à depressão, né? Além do aumento de tentativas efetivas de suicídio nessa faixa etária, muito associadas à questão que eu falei desse luto não resolvido. Então, crianças, adolescentes que perderam muitos familiares, pessoas queridas, e que não conseguiram resolver, dar conta desse luto, às vezes perderam suportes emocionais importantes da sua vida, né?
adolescentes que conviveram, eram criados pelos avós. E aí, de repente, perderam os avós. E aí, como é que esse adolescente fica? Mas ele tem os pais, mas os pais nunca ligaram para ele, né? Ele sempre foi cuidado, criado por aqueles avós. Como é que ele vive agora? E ainda numa fase onde a escola não retornou, né? E aí aquele suporte que a escola dava não está existindo. Ou então adolescentes e crianças que estão mais vulneráveis à violência doméstica. A gente teve um aumento muito grande em 2020, em particular, da violência doméstica, da violência contra a criança, da violência contra a mulher. E aí você tem um aumento de pensamento suicida, tentativa de suicídio de criança e adolescente relacionados a episódios de violência dentro do lar. Nossa. E então, permeado a isso também, né, Adriano? Tem a questão do consumo do álcool e das drogas também, que teve um aumento, né, grande. Quer dizer, as coisas estão interligadas aí, né? E nós queremos dizer aqui, tem pessoas que estão chegando, né, aqui na nossa rede, agradecer quem está chegando agora, que estamos aqui falando sobre a saúde emocional, a saúde mental da criança no contexto da pandemia. E estamos aqui com o doutor Adriano Almeida, pediatra, professor universitário, que está conversando a respeito desse momento assim tão desafiador que a humanidade ainda passa, e com um foco na criança, que muitas vezes passa assim por nós, adultos, né, negligenciado, como se não sentisse, como se tivesse tudo bem, e não está. E, Adriano, não tem como a gente não falar desse momento da questão da vacina, né? Que depois de muita polêmica, muito desencontro, né, graças a Deus está avançando, é possível a gente dimensionar assim como que é esse benefício para a saúde mental da criança ao se perceber vacinada, protegida, porque assim, até então ela ficou sendo, né, aquele dado que no início de tudo era assim, não, ela pode levar para o avô, pode levar para o pai, né? Aí tinha aquela informação equivocada que não se contaminava, etc, etc. Mas infelizmente os dados estão aí mostrando, né, que o nível de mortalidade também está grande em relação às crianças, né? Isso. E como é que você vê esse momento da vacina agora para as crianças? É possível a gente mencionar assim na cabecinha dela, assim, como é que a mente dela alcança isso que chega para ela? A gente tem visto agora, né, com o início da vacinação das crianças, vários vídeos, né, que são divulgados nas redes, né, pacientes que enviam para os pediatras fotos, vídeos das crianças, né, dos adolescentes sendo vacinados, agora as crianças menores. A gente percebe uma alegria, né, nessas crianças. É bom lembrar, né, que durante algum tempo algumas crianças se sentiram muito culpadas, né? Porque assim, ela é que estava levando o vírus para o avô, ela que estava transmitindo, né? Então existiam crianças algumas crianças falaram sobre isso, né? Expressavam essa angústia também, esse sentimento de culpa, né? Poxa, será que meu avô ficou doente porque eu levei o vírus para ele e tal? Então tinha essa questão. E a gente vê agora as crianças felizes, aliviadas, né? Por terem também a oportunidade de serem vacinadas, né? E é muito interessante que a gente tem relatos de crianças que têm pais ou responsáveis que tinham dúvida, que não queriam vacinar, e a própria criança foi lá e solicitou isso. Olha, não, por favor, me vacina, né? Então, traz impacto, sim. Assim como trouxe para a gente, né? Quando começou a vacinação, nós começamos a perceber um sentimento de maior tranquilidade, uma redução de ansiedade, né? Porque aquela indefinição, né, que tinha antes começa, não que a vacina vai resolver a pandemia sozinha, né? Ainda mais as vacinas desse momento, a gente sabe que vamos ter várias gerações de vacinas ao longo do tempo ainda, mas a gente já sabe que isso reduz em muito o risco de adoecimento grave e de morte. Então isso trouxe para nós adultos tranquilidade, um pouco mais de segurança para poder sair de casa, para retomar algumas questões da sua vida normal, e para a criança agora também, porque ela terminou sendo levada para a escola antes de se vacinar, né? E aí isso gerou medo também nas crianças, né? E aí agora, nessa fase, já estão vacinadas, estão se vacinando, a gente começa a perceber isso. As crianças estão
ficando mais tranquilas, se sentem mais seguras para retomar o seu dia a dia, para retomar as suas atividades do dia a dia. E isso, claro, tem um impacto extremamente positivo na melhora da sua saúde emocional, da sua saúde mental. Agora, você destacou assim, outro ponto importante, né? Como que a situação é extremamente complexa, né? Imagina assim, as crianças que até então iam sem estarem vacinadas, e os professores, né, amedrontados, porque diziam, não, as crianças podem contaminar. Então, olha só o outro peso que era colocado sobre elas mesmas, né? Então, ela era um motivo, talvez, de medo, do pânico, do desconhecido, né? E agora, graças a Deus, as coisas estão, embora não na velocidade que poderia ser, né, mas está acontecendo, elas voltam mais seguras para ela e para o coletivo, para os professores, para a escola como um todo, né? Assim, e tem duas coisas. Uma é isso, né? É a segurança em relação à pandemia, a transmissão do vírus, a circulação do vírus na comunidade. Isso é uma questão. A segurança em relação à saúde da própria criança. Isso é extremamente importante, né? A gente vê alguns discursos extremamente equivocados, assim, mas só, sei lá, 3%, 4%, 2% das crianças que foram acometidas de forma mais grave. Gente, mas quando é o seu filho, 3% vira 100%. Sim, isso mesmo. Isso é muito importante. Né? E 3%, 4% da população de crianças no país inteiro são quantos milhões de crianças? Isso, né? Isso. Então, assim, eu sou pediatra, eu trabalho com terapia intensiva pediátrica. Nós estamos hoje na UTI que eu trabalho, pediátrica, com 3 crianças internadas com Covid positivo, né? Precisando de oxigênio, uma delas muito grave. Né? Então, é preciso as famílias estarem atentas a isso. Né? As crianças são menos acometidas? Sim. Tem menos doença grave relacionada à criança? Sim. Mas elas também adoecem, elas também ficam graves. E além da doença pelo Covid, da doença aguda pelo Covid, existe uma síndrome que é específica da criança, que é a síndrome inflamatória sistêmica pós-Covid, que foi descrita na Inglaterra, e nós vimos aqui no Brasil um número muito grande de crianças evoluir com essa síndrome sistêmica pós-Covid, que é uma doença grave, é uma reação inflamatória grave, que acontece às vezes meses após o Covid. Então a criança teve contato com o vírus, ficou assintomática, ninguém nem viu que ela teve Covid. Quando passa alguns meses, ela começa a ter sintomas dessa síndrome pós-Covid. Olha, que coisa grave, hein? Complexa, né? É uma coisa grave. Então a gente negar a criança a vacinação, que vai fazer com que ela tenha doença menos grave, com que ela tenha a vacina não impede o contágio, não impede o contato com o vírus, não, mas a vacina faz com que a sua população viral seja menor. Quanto menos população eu tenho de vírus, menor a inflamação possível no futuro. Então a gente está reduzindo na criança tanto a doença aguda, como a transmissibilidade, porque eu tenho menos vírus circulando, como ainda essa síndrome pós-Covid, que também é uma doença grave. Né, e que demanda, né, custos financeiros, porque você tem que usar medicações como a imunoglobulina, que é muito cara, no caso da síndrome pós-Covid, né, e que às vezes a unidade não tem. Pra você ter uma ideia de como o impacto foi grande dessa síndrome pós-Covid no nosso país, alguns meses atrás nós estávamos, agora no final do ano passado, a gente estava com baixa de estoque de imunoglobulina no nosso país. Então, crianças chegavam com síndrome pós-Covid, precisavam fazer medicação e não tinha medicação. Olha só que absurdo. Então, assim, tem pouca criança adoecendo. Não pode ter isso. Então, é preciso. A gente não pode negligenciar nossas crianças. E até, Adriano, o que os especialistas, certamente você tem essa informação também, poderia falar um pouquinho, porque de todas as doenças infantis, o que tem de dado aí é que a Covid está superando todas em relação à questão de adoecimento e até de letalidade, não é isso? Exatamente. A gente teve a letalidade, né, a mortalidade relacionada à Covid foi superior a todas as outras causas de mortalidade na infância juntas. Olha só, 2 anos. Né? Então dizer que não é importante vacinar ou que as crianças não adoecem não é verdade. Definitivamente não é verdade. Né? E outra coisa que é importante, já a gente destacar, já que a gente está tendo essa oportunidade, né, é desmistificar, né, acabar com esse mito de que a vacina é experimental,
e por isso meus filhos não vão ser cobaias, né? Isso não existe. Totalmente equivocada essa cobaia, nenhuma criança sendo cobaia, isso não existe. Né? A vacina já está numa fase em que já passou por todos os testes. E em várias partes do mundo, né, Adriano? No mundo inteiro, milhões de crianças no mundo inteiro já foram vacinadas. Né? E é assim, mas e se descobrir agora um efeito colateral assim? Ok, como qualquer outra coisa. Todo mundo toma dipirona, não toma para febre. Quando ela foi liberada, era a mesma coisa. Ninguém sabia se ter um efeito colateral depois. Assim como vacina para, sei lá, para conqueluche, para difteria, que você toma, tríplice. Toda criança toma, não toma? Sim. O número de efeitos colaterais que existem também é considerável. E não é por isso que vai deixar de vacinar a criança, porque é considerável, mas é muito pior a doença do que os efeitos, a relação com os efeitos colaterais. Então é preciso acabar com esse mito. Não é experimental. As crianças adoecem sim e morrem sim por isso. Então é importante a gente atentar para a vacinação. Adriano, nós estamos aqui, passa rapidinho, né? Faltando 8 minutinhos agora para iniciar esse nosso primeiro encontro. Já estamos antecipando que teremos o próximo encontro. Mas eu queria trazer aqui uma pergunta de uma evangelizadora, né? Mãe evangelizadora da Casa Espírita. Ela coloca assim, como os pais podem contribuir para fortalecer essa saúde da criança, né? Porque o que as pesquisas mostram, e como médico, você pode falar com maior pertinência também, que às vezes o reflexo da saúde é o reflexo dos adultos, né? Então, são duas questões assim para você se virar nos 30. Como a família pode proteger, quais são as estratégias, e como a escola também, nesse momento de retorno, que já estamos começando, né, na próxima semana, pode também cuidar. Quais são as estratégias, que olhar, que práticas podem assim ampliar mais esse cuidado, essa atenção, essa proteção da nossa criança? Essas duas palavras são muito importantes, né? Atenção e acolhimento. Então é preciso estar atento à criança. Né? Você falou agora há pouco, né? A gente às vezes esquece a criança, acha que está tudo bem com a criança, né? Porque a gente tem tantos problemas, né? A gente tem a nossa saúde mental para se dar conta, dos avós, dos pais, né, de tudo, e acho que a criança vai passar por isso bem. É criança, a criança não percebe as coisas, né? Existe uma ideia que, né, antiga de que criança passava bem por tudo, né? Criança não sente, criança não tem depressão, criança não fica triste. Né? Criança resolve sozinha as coisas, né? E não, isso não é verdade. Então, a primeira questão é a atenção. Estar atento à criança, né? Como é que está o comportamento dessa criança? Como é que está a alimentação dessa criança? Né? Ela está se comportando como ela se comportava habitualmente? Ela está mais irritada? Ela está mais triste? Ela está mais agitada? Né? Ela está chorando mais do que habitual? Ou ao contrário, ela está muito quieta o tempo inteiro? Né? Ela está tratando mal os outros à sua volta por algum motivo? Então, a primeira questão é a atenção. É olhar atento. A gente, né, pais, familiares, nós conhecemos a criança, o evangelizador na casa espírita, seja no online, quando retornar ao presencial, você conhece aquela criança, conhece aquele adolescente. Então esteja atento, o que mudou? Né? Primeiro ponto. Segundo ponto é o acolhimento. Se eu percebo que há algo diferente, é acolher. É buscar, conversar, é acolher as demandas que a criança traz, é atender às dúvidas que a criança traz, é conversar de forma natural com ela sobre a doença, sobre a morte, né? Ajudá-la a resolver o luto, porque ela vai retornar para a escola e o amiguinho teve um pai que morreu, teve um avô que morreu, vai voltar para a escola, né? E a tia trabalhava na horta da escola, morreu. Isso. Ou morreu a tia da secretaria, né? E aí? Então é preciso acolher essa criança, perceber como ela está e acolher. E valorizar a fala da criança. Então, quando você acolhe, é preciso valorizar a fala e o sentimento da criança. Você, isso é empatia, né? Não, né? Desculpa, não entendi. Momento de empatia, né? Exatamente. Exatamente. Então, é acolher e ouvir essa criança. Ela fala assim, isso vai passar. Não, isso é besteira. Não precisa chorar por isso. Não faça isso, né? Essas falas são equivocadas, né? São equivocadas. A criança falou,
valorize e converse com ela. Por que você está sentindo isso? Né? Por que você acha isso? Por que você está triste? Né? Ou por que você está tão agitado? E o que eu posso fazer para te ajudar? Porque às vezes a criança precisa apenas de um abraço, apenas de um colo, de um carinho. Precisa apenas que tenha alguém do lado dela. Né? Eu falo assim, eu não sou psicólogo, não sei o quê. Não, ela não precisa de um psicólogo, ela precisa de um pai, de uma mãe, de uma tia que esteja ali sentada do lado dela, trazendo a segurança que ela precisa para enfrentar esse momento novo. Porque é natural que a criança tenha medo de retornar à escola, é natural que ela encontre essas perdas no caminho. Ela está voltando muitas vezes 2 anos depois para a escola, né, 1 ano e meio para a escola de volta, e aí ela chega lá e cadê aqueles amigos que ela tinha antes? Verdade, é. Então é preciso atenção. Quanta coisa a ser feita, né, nesse acolhimento e nessa atenção, né? Alguma coisa, eu lembro aqui com uma colega nossa, né, que você deve conhecer, a Roberta Anjos, né? Foi no primeiro ano da pandemia, nós fomos nessa linha, e ela colocava assim que a importância do brincar, né, com as crianças, né? Sim. Interagir, do brincar, do acolher, de estar presente ali, né? Estar presente. De acolhimento, de atenção. Exatamente. É brincar com a criança, é estar junto com a criança, é mostrar para a criança que ela tem alguém ao lado dela, alguém com quem ela pode contar, alguém que a respeita e que alguém com quem ela pode contar, né? Alguém que entende as necessidades dela. E assim, abrir espaço para essa escuta. Porque às vezes a gente fala assim, mas tem tanta coisa para fazer, mas gente, o seu filho não pode estar no final da escala de prioridades. Né? Ele precisa estar ali. A gente teve um amigo que estava comentando ainda em 2020 que estava tendo milhões de reuniões online, né? Que teve milhões de reuniões. Todo mundo agora, as equipes das empresas resolveram que tinha que fazer reunião online, né? Se não tem reunião online, não tem trabalho. Então as pessoas tinham 2 reuniões no dia, agora tem 30 reuniões online. Enfim. E aí entrou uma criança, né, na reunião online. E aí a pessoa falou assim, desculpa, né? Assim, não, desculpa todo mundo, né? Porque nós é que estamos entrando na sua casa. A criança no lugar certo. Isso aí. O lugar dela é aí, né? É verdade. Agora é que o trabalho invadiu a casa da pessoa. Não é a criança que está invadindo o trabalho de ninguém. Sim, é o contrário. Então, isso também tem que ser normalizado. Eu acredito que isso está mais normalizado, mas a gente precisa ter essa tranquilidade, né, de que os espaços, o dimensionamento do espaço mudou com a pandemia, né? Então a gente esteve mais junto com as famílias, nós dentro de casa, então a gente precisa agora também não romper essa relação, porque muita gente não ficava em casa e passou a ficar com a pandemia, e agora de repente vai sumir de novo, vai desaparecer. Será que isso vai ser bom para as famílias? Interessante, muito interessante. Muita coisa nesse universo, né? Nesse período ainda que nós estamos passando. Adriano, nós estamos chegando aqui ao finalzinho desse nosso primeiro encontro. Queremos aqui agradecer aos nossos internautas que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. Esse material vai ficar disponível, fica disponível, também vocês podem compartilhar. O MAP tem uma quantidade enorme de seguidores, né, que acompanham os nossos trabalhos, as nossas atividades, né? Não percam a oportunidade de compartilhar, de estudar esse material que foi trazido aqui com o nosso querido Adriano, professor, doutor Adriano, né? E Adriano, então a gente deixa aqui para você dar o até logo, porque nós teremos, né, em breve mais um encontro, aí sim falando sobre enfoque espírita, mais predominantemente sobre a questão da saúde, como a evangelização, como a doutrina pode contribuir nesse contexto. Então a gente deixa aqui os seus comentários finais, né, com até logo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Adolescentes também gostam de ser acolhido, a gente também tem que estar atento aos nossos adolescentes. Que esse acolhimento e essa atenção façam a diferença para que os impactos sobre a saúde mental que vão acontecer sejam minorados ao longo dos próximos tempos. Vamos acolher nossas crianças e nossos adolescentes. Isso aí, muito bom, muito obrigado. O MAP agradece
E agradecemos a todos que nos deram aqui a alegria de estar conosco, com seus comentários. Estaremos interagindo e respondendo questões que estão sendo colocadas aqui também. Então é isso, até o nosso próximo encontro, Reflexões à Luz do Espiritismo. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.